Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Mais um dia na presença dEle. Obrigada, Pai. Obrigada. Só temos a agradecer que Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Bom dia. Bom dia. Hoje é 13 de abril. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Para você que está saindo agora, chegando agora, né? Esse é um desafio para esse ano de ler toda a Bíblia. Então, todos os dias, às 5h15 da manhã, nós nos colocamos aqui para ler 4 capítulos por dia. Você que aí você é nosso convidado a estar fazendo também essa leitura. Hoje, dia 13/4, estaremos lendo 1 Samuel 29, a 2 Samuel 1. Amém? Bom dia, bom dia. Vamos orar para começar a nossa leitura. Amém? Respira fundo. Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade para conosco. Nós não somos nada diante do Senhor, ó Pai, mas nós acessamos a nossa identidade, imagem e semelhança do nosso Criador, que nos fez para um propósito e para um fim. E eis-nos aqui, ó Deus eterno, queremos conhecer a Tua palavra, aprender de Ti, ó Deus amado, e ser guiado pelo Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de vida, de fazermos o que tem que ser feito e de viver na plenitude da vontade do Senhor. Eis-nos aqui, Pai, que seja feita a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, e queremos vivê-la, Pai amado, em todos os dias das nossas vidas. Peço a Deus que guie-nos em tudo quanto viemos fazer, guie as nossas vidas, guie os nossos caminhos, e que seja feita a Tua vontade, porque o Senhor é Deus e não há outro, Pai. Obrigada, Senhor. Desde já entregamos esse dia em Tuas mãos e pedimos que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Que o Senhor venha, Deus amado, estar conosco em todas as nossas atividades, em todos os nossos afazeres, com a nossa família. Hoje é um dia de desfrute, ó Pai amado. Que o Senhor venha abençoar e guardar cada casa, cada família, cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, Family Gold Joias. Bom dia. Nós estamos aqui, acabamos de fazer a nossa oração e agora vamos começar a leitura bíblica, amém? Hoje nós vamos estar lendo de 1 Samuel a 2 Samuel 2. Bom dia! Oi, Aline, está no outro perfil também? Bom dia! Bom dia! Ah, que bom! Seja bem-vinda! Deus abençoe. Ah, Jesus. Isso é bem-vinda. Que bom que você está aqui. Deus abençoe. Vamos lá. Começa a nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca
E acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhes disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu Senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tome parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje. Porém os príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: porém que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde que o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, pois, Aques e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bons como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parte. Então Davi de madrugada se levantou, e ele e seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens no terceiro dia a Ziclag, já os malequitas tinham dado como impeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Zerrelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi livra os cativos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou ao Senhor, dizendo: perseguireis eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás.
Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram também ele um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de uvas passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos um ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogos em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada dos que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também Davi tomou todas as ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deste, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Ao de Betel, aos de Ramote do Negueb, aos de Jati, aos de Aroê, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam na cidade dos Jeramelitas e nas cidades dos queneus,
aos de Orma, aos de Boração, aos de Ataste, aos de Hebron e todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. A derrota de Israel e a morte de Saul. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apartaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravesse-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atrapassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A sepultura de Saul. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus a outro dia e a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pelas terras dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astorote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade e o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e seus corpos e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes o queimaram. Tomaram-lhe os ossos e o sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi à derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se na terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disseram-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu: o povo fugia da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim.
Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Davi manda matar o Amalequita. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. Davi lhe disse: como não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi chamou a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhes Davi: o teu sangue seja sobre tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. O lamento de Davi por Saul e Jonatas. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que foste ensinando aos filhos de Judá ao hino, ao arco, e qual está escrito no livro dos justos: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem os publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foram profanados o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, e vós vestias de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Aleluias. Deus é maravilhoso, né? E ali o amor de Davi pela vida de Jonatas era muito bonito. E ele lamentou a vida de Saul também, né? E a vida de Jonatas. Ele lamentou ali a morte deles. E por mais que Saul perseguiu a Davi, em momento nenhum ele teve amargura, né? Deus é maravilhoso. E tudo tem um porquê, tudo tem um sentido e um propósito. E conhecer a palavra do Senhor e a história desses grandes homens nos leva a meditar e a observar o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Que o Senhor venha nos guiar, como Ele guiou ali a vida de Davi. E é maravilhoso Davi consultando ao Senhor, né? Em todo tempo, quando ele saía para a peleja, ele consultava ao Senhor: devo eu ir
ou não, né? Deus é maravilhoso. A fidelidade e o temor de Davi, não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluias. Amém? Que o Senhor venha continuar abençoando nossas vidas e que nós venhamos entregar esse dia a Ele, porque Ele é Deus e é Ele que faz. Amém? Vamos fazer o nosso boot, a nossa oração para finalizar. Amém? Feche seus olhos. Amém? Respira fundo. Rendo graças a Ti, Senhor, por você é bom e sempre ouve os nossos pedidos. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça e favor imerecido que renova em nós a cada amanhecer. Obrigado, Senhor, porque eu creio que as minhas forças, as minhas energias, a minha identidade, o meu propósito é renovado a cada manhã, junto com a Sua graça e o poder imerecido. Obrigada, Deus, por tudo. Meu espírito é guiado pelo Teu Santo Espírito, que guia a minha alma, e a minha alma governa sobre todas as coisas, sobre todas as energias e principalmente sobre o meu corpo e as minhas emoções. Obrigado, Deus, por tudo. Visualize agora o final do seu dia, com todos os seus projetos e sonhos realizados. Comemore esses pequenos resultados e desfrute de tudo, independente do que você tenha vivido e dos obstáculos que tenha surgido durante todo esse dia. Amém. Amém. Aleluias. Que você já possa visualizar o final desse dia, com tudo que você tem conquistado e tudo que você tem realizado. E o Senhor em todo tempo esteve conosco e estará conosco. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida e que nós continuamos firmes no nosso propósito de leitura. Em nome de Jesus. E até amanhã. Amém? Até amanhã. Aleluia.